povo lindo, está começando mais um Nossa Gente na sua tela da TV Cidade Verde e também pelo canal do YouTube Michele Dil Oficial. Hoje o programa está babado. Hoje eu vou conversar com a Ariadne, ela que é especialista na linguagem do amor. Aliás, são várias linguagens, né? Muito obrigada pela sua presença no Nossa Gente, Ariadne. Eu que agradeço, Michele. É um prazer estar aqui e poder falar da linguagem do amor também. Que é bom demais, né? Quanto mais a gente entende, mais a gente se relaciona bem, as relações interpessoais ficam satisfatórias e a gente consegue extrair o melhor dos momentos, né? Então vamos começar explicando um pouquinho como é que é essa linguagem do amor e quais são as diferentes linguagens. Tem um conselheiro amoroso chamado Gary Chapman, que ele diz que nós possuímos maneiras de dar e de receber amor. E ele diz que nós temos 5 tipos de fazer isso, 5 formas como eu posso tanto dar como observar as pessoas fazendo isso por mim, que são as 5 linguagens do amor. Então existem 5 maneiras em que eu posso demonstrar amor e também como eu posso me sentir amado através de ações de outras pessoas. Ele diz que possuímos a linguagem do amor de toque físico, atos de serviço, presente, tempo de qualidade e palavras de afirmações. Então, existem 5 maneiras que a gente pode demonstrar amor por uma pessoa e que elas também podem demonstrar amor por nós. Nós não estamos limitados a apenas uma delas, né? Nós possuímos as 5. Ser poliglota, né? Exato, isso é fantástico. É maravilhoso, transita Exato. em todas essas linguagens, usa todas essas ferramentas. Né? Exatamente, a gente pode ter uma linguagem primária, né? Uma pode ressaltar mais do que as outras, a gente pode ser bilíngue, mas também pode ser poliglota, não tem problema nenhum. O importante é que a gente compreenda que existem maneiras eficazes de demonstrar amor e de se sentir amado também. Como é que eu identifico qual é a minha linguagem primária? Primeiro, antes de tudo, eu fiz o teste, daqui a pouco eu mostro para vocês. Vocês vão estar, o Kelvin vai estar colocando na tela para você, nosso querido telespectador, um Instagram, na bio desse Instagram, que é da Ariadne, você vai poder fazer o teste. Aí, a partir do teste, você já vai saber que tipo de linguagem é a sua, qual que é a primária, a secundária, a terciária, será que fala assim mesmo? Isso. A terceira linguagem, a terciária, não sei nem se existe, mas enfim, vamos embora. A apresentadora é mexicana, às vezes ela dá uma viajada, não tem problema. Mas vamos lá, daqui a pouco eu mostro o meu, mas vamos falar um pouquinho como que a gente identifica de forma natural, assim, sem ter que fazer o teste, assim. Como é que a gente consegue observar essa diferença de um para outro e como é que a gente vê a nossa própria linguagem? Certo, a gente começa observando, né? Tanto quem está à nossa volta como as nossas ações, principalmente como é que nós agimos em relação aos outros, né? Se eu quero descobrir como é que eu amo a outra pessoa, eu preciso observar como é que eu geralmente trato essa pessoa, o que eu gosto de fazer por essa pessoa, né? Vamos imaginar que eu tenho uma linguagem presente, né? Então eu sou uma pessoa que às vezes ama dar presente. Então eu preciso estar atenta a isso. Então o primeiro passo para você descobrir isso é se observando. Observando o seu comportamento dentro das relações, o seu comportamento quando você está com a pessoa que você ama, quando você está no seu ambiente de trabalho, que você vai ver o que é que te move, né? Se é você dar um presente para uma pessoa, se é você se sentir amado, de repente, quando você está abraçando alguém, você é uma pessoa que adora abraçar, você vê seus amigos, você já quer cumprimentar, você só consegue conversar se você tocar na pessoa. Então, isso também é uma forma. Então, primeiro, é necessário que você se observe, né? Que faça essa observação, uma autoanálise. Como é que você reage quando está com outras pessoas? Exatamente. Então, se você gosta de dar presentes, obviamente você deve gostar de receber presentes, né? Também existe o contrário. Deve ter gente que gosta de dar, mas não gosta muito de receber. Na verdade, não tem muito fórmula, né, Ariadne? Não tem. Na verdade, a gente tem que dialogar bastante, observar bastante, prestar atenção. Vamos agora explicar para os nossos telespectadores cada uma das linguagens. A primeira é palavras de afirmação, que você disse, né? Seriam os elogios, né? Isso, palavra de afirmação. Como nós estamos falando de linguagem, é sempre importante lembrar que linguagem é uma força humana, né? Nós temos um meio eficaz de se comunicar com as pessoas. Quando a gente fala palavra de afirmação, dentro da palavra de afirmação existem vários dialetos. Então, eu posso usar a palavra de afirmação
afirmação quando eu elogio, eu posso usar a palavra de afirmação quando eu incentivo alguém a fazer alguma coisa, né? Só que tudo isso precisa ser de uma maneira muito natural, e muito sincera, honesta, né? sincera, exatamente. Não adianta eu falar, você tá linda hoje, ou você tá muito bonito hoje, ou eu te amo todos os dias, se aquilo não é sincero, se você tá falando aquilo dali só para agradar alguém. Ou da boca para fora, né? Exatamente. No Então, automático. A Exatamente. gente tem essa sensibilidade, né? A gente consegue sentir quando a pessoa está falando realmente aquilo só para te agradar, só para não passar, sabe? Só para, por tabela, né? Isso, na verdade, acaba sendo antiproducente, né? Acaba Exatamente. fazendo o efeito contrário e acaba magoando a outra pessoa, né? Exato. Bom, esse é o primeira linguagem. A segunda linguagem, você disse que é a de presentes. Certo. É aquela coisa de presentear, mas tem uma particularidade nesse presente. Exatamente. Não é dar um presente por dar um presente, né? Exato. Quem tem essa linguagem presente, o valor do presente, quando a pessoa recebe, não é tão importante se ele foi caro, se ele foi barato. Para quem tem essa linguagem, é importante ela saber o seguinte: essa pessoa pensou em mim quando não estava comigo na hora de comprar esse presente. Então, o que é importante para ela saber que aquela pessoa estava pensando nela. Aquela pessoa pensou nela na hora de comprar. Então, isso é mais importante. Não é nem o valor financeiro, quanto custou aquilo dali. Gente, nós vamos pro intervalo. Na volta a gente fala do resto. Pode ser, Maicon? Não sai daí que eu volto já já com muito mais aqui no Nossa Gente. Estamos de volta com Nossa Gente e eu continuo aqui com a Ariadne, ela que está explicando tudo pra gente das linguagens do amor. Essa coisa maravilhosa, essa ferramenta linda que vai fazer com que você se relacione melhor, não só com seu parceiro ou parceira, mas na vida, né? Com seus filhos, com sua mãe, com seu pai, porque as relações interpessoais, elas acontecem e a gente tendo um pouco de empatia, de atenção com o próximo, com certeza faz com que sua relação seja melhor. No primeiro bloco, a gente conversou sobre as 3 primeiras linguagens, né? Palavra de afirmação, presentes e tempo de qualidade. Agora nós vamos falar sobre toque, que agora, meu Deus do céu, na pandemia, proibido. Essas pessoas que têm essa como primária devem estar sofrendo e muito, né? Estão sofrendo muito. Eu sempre costumo dizer o seguinte: aproveita para explorar as outras formas de demonstrar amor, porque quem tem o toque físico como linguagem primária do amor é aquela pessoa que gosta de ser tocada, e é o toque mesmo, é quando você sente a pessoa te pegando, é quando você sente aquele abraço, aquele aperto de mão, e isso é fundamental para quem tem essa linguagem. Aí você pode falar assim, mas como é que eu sei se eu tenho essa linguagem ou não? Muitas vezes nós não temos o hábito de abraçar as pessoas, de tocar, porque a gente não cresceu sendo abraçado, e aí você tem uma dificuldade em relação a isso. Mas para quem tem essa linguagem, qualquer ato, qualquer toque que você faça nessa pessoa é importante. Desde o aperto de mão, o abraço, às vezes você passa pela pessoa, sabe quando você passa e cumprimenta, dá aquele tapinha nas costas? Isso para quem tem essa linguagem é fundamental, porque de alguma maneira ela se sente amada. Acolhida, né? Exato. O contrário, quando a pessoa tem essa linguagem, ela não recebe o toque, ela acha que ela está sendo rejeitada, que ela não é amada, que ela não é importante, que ela não é especial. Então, às vezes, mesmo tendo a dificuldade, por exemplo, imagine que eu tenho a linguagem toque físico. Quando eu estou com alguém que eu gosto muito, às vezes eu vou cumprimentar a pessoa, eu já chego dando bom dia, pegando na mão, abraçando, querendo de alguma maneira tocar. Porque se eu não tocar, é como se eu não estivesse dando bom dia, como se eu não estivesse ali com aquela pessoa. Não está presente, né? É muito louco. Eu tenho mania de conversar, né? Porque a gente se reeduca, né? Se adapta, graças a Deus, a tudo. De pegar na pessoa, né? Oi, aí, tudo bem? Não sei o que, vai explicar um trem, já vai pegando na pessoa. Então, eu também devo ter uma de tantas linguagens, essa deve ser um dos meus dialetos, né? Exato. É assim. A próxima linguagem que a gente tem é a do... Atos de serviço. Atos e serviços. Eu tenho que revelar o meu teste já já. Olha, atos de serviço é muito interessante porque a gente às vezes acha que fazer algo por alguém é como se fosse uma obrigação. Não, eu só vou fazer porque eu sou obrigada. Mas quando você reconhece que isso é uma linguagem de amor, a gente tende a mudar a nossa percepção em relação a isso. Você para e pensa, fala assim, nossa, essa pessoa se sente amada quando eu simplesmente limpo a casa, quando eu estou dentro de casa, quando eu estou no meu ambiente de trabalho, quando eu sirvo um café para a pessoa, eu faço questão de ir lá buscar antes dela me pedir. Isso são atos de serviço, é você servir aquela pessoa de alguma maneira. Não
Não necessariamente que você precisa agora deixar sua casa todos os dias, né? Limpa, brilhando. Impecável. Né? Mas é quando você sabe que aquilo é importante para quem está com você, você fazer isso naturalmente. Você fazer isso de uma maneira muito sincera. Simplesmente por quê? Porque você quer que aquela pessoa se sinta amada por você. Então você serve essa pessoa com atos de serviço. Exatamente. Bom, vou repetir para você que está nos assistindo. Nós estamos falando sobre as 5 linguagens do amor com a Ariadne. Na tela está o Instagram dela. Você vai até a bio. Na bio você tem lá um questionário, um quiz, onde você descobre qual que é a sua linguagem primária, a secundária e assim por diante, os seus diferentes dialetos. Eu fiz. E a minha deu, 57% de atos e serviços. Eu deixei para o final, porque como a gente ia falar sobre esse, e eu queria entender melhor. Porque tem algumas coisas que eu não gosto de fazer. Se alguém me pedir, eu faria, faço, tudo bem. Mas assim, não há nada que é obrigado, eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer algo que me nasce. Entendeu? Então, tem a ver sim. Aí eu vou ler aqui mais ou menos o que está dizendo. A pessoa desse perfil definitivamente adora ouvir ou falar. Deixa eu faço isso para você. Elas têm a necessidade de ajudar o outro, demonstrar assim todo o seu amor. É exatamente assim que se sentem amadas quando recebem ajuda. Não medem esforços para auxiliar o parceiro ou a parceira e dar o seu melhor para que ele tenha sempre uma experiência maravilhosa. Ou seja, explica um pouco para a gente. Eu gosto de fazer para os outros, mas também curto que as pessoas se predisponham. Mas você sabe que assim, eu vejo da seguinte forma, a obrigatoriedade é o que não rola. Se eu vejo que a pessoa, por exemplo, não necessariamente estou falando do meu companheiro, tá? Mas assim, se eu peço para alguém, você tem como me ajudar em tal coisa? E a pessoa fala, tá bom, aí já não quero mais. Porque o corpo fala também, né? Aí já não rola, entendeu? Porque a energia da pessoa falou, ela já tá fazendo obrigada, bicho. Melhor não, já vai sair tudo errado, entendeu? Eu tenho essa... Aí eu fico chateada. Falo, nossa, cara, porque se fosse aí eu penso comigo, se fosse eu já ia estar, nossa, sabe? Exato. E é um indício, por exemplo, da linguagem ato de serviço, quando você vê que a pessoa não faz o que você faria. Poxa, você pediu para ela fazer algo, mas ela vai com aquela má vontade, você vê que ela aceitou fazer aquilo ali como se fosse uma obrigação, ela está de alguma maneira te ofendendo. Tá. Porque você fala, poxa, o que custa fazer isso? Então isso é uma evidência de que a sua linguagem é ato de serviço, porque o contrário dela te magoa. O contrário dela te magoa. Então, você, quando tem essa linguagem, você faz por espontaneidade mesmo. Você fala, pediu pra mim, eu vou. Olha, acertou em cheio. A segunda são palavras de afirmação. Eu adoro. Eu adoro o elogio, o incentivo, acho chique. E o contrário me derruba, sabe? Eu não gosto de ouvir, nossa, sei lá, não vai dar certo. Aquilo lá que você se propõe é uma viagem. Eu falo, pra que essa pessoa tá falando isso? Não tem algo bom pra falar, fica quieto. Exato, porque eu penso assim. A palavra de afirmação, ela tem vários dialetos dentro dela, né? Um é o elogio, que é quando você elogia a pessoa. O outro dialeto é quando você incentiva essa pessoa. Mas tem pessoas que têm palavra de afirmação e não adianta você incentivá-la. Às vezes ela gosta de ser desafiada. Você vira pra ela e fala assim, eu duvido que você faça isso. Ela tendo essa linguagem, ela fala assim, agora eu faço, eu vou fazer. Isso acaba se tornando um incentivo para ela. Então, veja, tem 3 formas de usar a palavra de afirmação quando você está numa relação interpessoal com outra pessoa. Elogiando, incentivando ou desafiando a pessoa. Michael, você fez? Que tudo! Nós vamos para o intervalo. Na volta, eu quero aplicar essas linguagens. Como que você vai usar isso na sua casa? Não só com o seu parceiro, mas com seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai. Como identificar, como tirar melhor proveito dessas relações. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta já já com muito mais. Não saia daí. Estamos de volta com nossa gente e aqui estamos discutindo as linguagens do amor. Não é uma delícia? Ariadne, agora vamos à prática. Como que a gente aplica isso dentro de casa? Não só marido e mulher,
marido e marido, esposa e esposo, enfim, a família que você tem aí em casa. Como é que a gente aplica isso com os nossos filhos, enfim. Certo. Com relação às crianças, né? Vou dar aqui um exemplo do toque físico. Às vezes a criança ela precisa se sentir amada com a presença, com o toque do pai ou da mãe. Sabe aquele momento quando você faz cócegas na criança? Sabe aquele pai que adora lutar com a criança? Se a criança tem essa linguagem, ele está, de certa maneira, exercendo na prática esse toque com a criança. Ou seja, ele está amando essa criança na prática. Porque às vezes para a criança que tem esse toque físico, não é simplesmente o abraço. O abraço é importantíssimo, mas na prática, às vezes é aquela brincadeira que você faz, é o pega-pega com a criança. Então, isso são ações de linguagem de amor que você está colocando na prática com a criança. Por exemplo, eu tenho minha mãe que tem atos de serviço como linguagem, por exemplo. Eu, dentro de casa com ela, eu a ajudo a fazer um bolo, ou então eu faço um bolo que ela gosta muito, eu ajudo a arrumar a casa, sabe? Porque às vezes tem adolescente, por exemplo, que levanta, não gosta nem de arrumar a cama, mas não tem o hábito de arrumar. Mas quando ele faz isso, né, para a mãe, aquilo dali, muitas vezes, é um gesto de amor singular. Ele fala assim, nossa, meu filho se preocupou, meu filho arrumou. Então, são ações dentro da sua realidade, né? Se eu estou com a criança que tem um toque físico, é aquele abraço, é aquelas brincadeiras, é o pega-pega, é o pai que luta com a criança, é aquelas cócegas que você faz, aquelas brincadeiras com ela, que de alguma maneira ela está se sentindo tocada, que ela está se sentindo amada, através do toque físico. Então, isso é, na prática, uma ação da linguagem do amor. Que você utiliza e você vê e você já vai fazendo esse teste e até desenvolvendo nela as outras linguagens, né? Ninguém nasce sabendo amar. A gente aprende, né? A amar as pessoas, a ter empatia, a ter respeito. Tudo isso a gente consegue dimensionar na vida da criança por imitação. Ela vê, ela sente, não é verdade? Exatamente. Se desenvolve de forma diferente porque todos nós somos diferentes. Exatamente, exatamente. Cada um vai pegar o que mais tem a fim consigo, né? Uhum. Agora, dá umas dicas pra gente. Nós estamos na quarentena, embora tenha a flexibilização, embora o comércio tenha voltado em horários especiais, mas assim, se recomenda o isolamento, né? O distanciamento social das pessoas. Como lidar, como usar essas ferramentas para melhor relação dentro de casa, nesse momento onde é obrigatório ficar em casa, né? Certo. Um primeiro momento a gente precisa lembrar o seguinte: eu tenho a minha história, a pessoa que mora comigo tem a história dela, às vezes o seu pai teve uma história que às vezes você não conhece, como é que foi a vida dele. Então o primeiro passo é respeitar a história dessas pessoas que estão ali. Cada um tem um jeito diferente de se expressar, cada um tem um jeito diferente de se amar, e lembrar que quando você faz esse processo de autoconhecimento, você conhece a sua linguagem do amor, você passa a observar aquelas pessoas e falar bem assim, o que é importante para essa pessoa. Porque esse tempo de pandemia, quando nós estamos dentro de casa, a gente não precisa levar essa guerra para dentro de casa ou transformar a nossa casa num campo de guerra. Mas ali é um ambiente onde deve nascer o amor. É um ambiente onde o amor precisa ser gerado. Então, neste momento de pandemia, é importante a gente respeitar que existe cada um tem uma história e que cada um tem uma forma de se expressar. Então, é preciso paciência, é preciso fazer uso dessas ferramentas da linguagem do amor, lembrando o seguinte: eu gosto de ser amada quando me abraça. Se eu estou dentro de casa o tempo todo com uma pessoa e eu não tenho essa possibilidade de abraçar, então eu vou aproveitar esse tempo para conversar com ela. Eu não sei, eu não conheço qual é o gosto da minha mãe, qual é o gosto do meu pai, o que meu marido gosta. Eu vou fazer umas brincadeiras com ele, vou falar, vamos brincar aqui de descobrir a verdade, né? Eu nunca fiz tal coisa. Então, assim, você vai criando ambientes, possibilidades para você conhecer essa pessoa que está com você. Mas começa com você. Então, assim, a gente não precisa ficar esperando que o outro tenha uma ação, que o outro tem uma reação no sentido... O movimento tem que nascer de você, de você, né? Exatamente. E assim, o toque físico para algumas pessoas, como eu disse, é importante. Se eu estou numa situação dentro de casa que eu não tenho nenhuma chance de abraçar ou de ser abraçado, então eu vou começar a elogiar aquela pessoa, sabe? Você fez um almoço maravilhoso hoje. Você já está, de alguma maneira, utilizando uma ferramenta da linguagem do amor. Você está reconhecendo aquela pessoa que a ação dela foi boa. Então, o elogio, ele pode sim ser utilizado dentro de casa. Você levanta a esposa, por exemplo, ou a mãe, a filha. Eu estou dentro de casa, não significa que eu precise estar, por exemplo, desarrumada.
Eu posso levantar, eu posso prender meu cabelo de um jeito diferente, eu posso fazer uma maquiagem, eu posso colocar uma roupa legal, porque eu vou estar servindo aquelas pessoas que estão dentro de casa também. Porque a beleza, ela nos faz isso, né? Quando você observa algo belo, você consegue expandir o seu olhar, você consegue, de alguma maneira, ter uma visão diferente até da realidade. Você fala, poxa, a minha casa é um lugar especial. As pessoas que estão aqui, de certa maneira, se preocupam comigo. Porque, olha, ela se arrumou, ela fez questão de se levantar hoje com um astral diferente, ela fez questão de se preocupar comigo. Então, também é uma forma de você estar dentro de casa servindo as pessoas. Harmonizando tudo, né? Porque, infelizmente, a pandemia, o Covid-19... o coronavírus, como você quiser chamar, acabou gerando muita incerteza, muita tristeza, muito abandono da aparência física, né? Já que estou em casa, então vou ficar o dia inteiro de pijama. Não faz isso não. Só um dia, tá bom, sei lá, domingo é dia da preguiça, não tô afim, beleza. Mas todo dia não. Faça uma rotina de diferentes hábitos. Se arrume, se maqueie, vai lá. Isso vai mudar você. Isso é um ato de amor que você tem com você, que reflete no coletivo também dentro da sua casa. Se você está sozinha, faça para você mesmo. É muito mais agradável você se olhar no espelho e você ver algo bonito, você vê que você está alinhada. Senão você acaba se colocando cada vez mais e mais e mais para baixo. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber o seguinte. Eu fiz essa pergunta lá no Passando a Limpo Mulheres. Os opostos se atraem, eles se repelem ou não tem nada a ver? Tudo vale no amor? Eu digo que no amor tudo vale no seguinte aspecto. Eu preciso do outro, o outro precisa de mim. O que é de mais não é bom, o que é de menos não é bom. Então é importante a gente manter o equilíbrio. Então tudo vale desde que esteja dentro de um equilíbrio, né? Que você faça aquilo com amor por outra pessoa, que você faça aquilo pela pessoa pensando assim, eu gostaria que fizesse por mim também. Entendeu? Exatamente. E o diálogo, né, minha gente? O diálogo sempre falar será a melhor opção. Você expor os seus problemas, expor as suas dúvidas, os seus anseios, as suas vontades. Sempre é muito mais fácil você resolver conflitos, você conversando e se expondo. Para a pessoa que você mais ama, se você ama ela, vale a pena você expor os seus problemas, né? Exatamente. Os seus anseios e as suas vontades. Aproveitar esse momento e também perguntar para ela, né? O que é importante para você, como é que eu posso te ajudar. Você falar também, olha, é importante para mim isso daqui, que você faça isso, que você, de alguma maneira, me retribua, né? Fazendo esse gesto, porque tudo isso é importante. Então, é um momento, de fato, de autoanálise, de reflexão, para que você, de alguma maneira, também consiga expressar isso para quem está com você, para quem está convivendo com você. Então, é um tempo de crescimento para todo mundo. Com certeza, sempre tem um lado positivo. Eu sempre penso da seguinte forma, a gente tem que enxergar o lado cheio do copo, viu? Nunca o lado vazio. Sempre cheio, sempre com positivismo, sempre acreditando que depois da chuva e da tormenta sai o sol, a própria natureza mostra isso pra gente. Então, não vai ser diferente na nossa vida, no nosso caminhar. E lembrando que a felicidade, o sucesso é uma construção diária, de pequenos sacrifícios, de pequenas batalhas ganhas para chegar na grande conquista, não é? Muito obrigada, Ariadne, pela sua entrevista. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores adoraram. Vou reiterar o convite a você que está super interessado, né? É só entrar no Instagram e fazer o teste. Exatamente. No meu Instagram, @Ariadne, tem um link de um teste para você fazer, para você se analisar. E sempre que você acessar o teste, lembre-se que é para você responder aquilo que é você. Não como você gostaria de ser, mas você fazer uma análise naquele momento e falar bem assim, essa sou eu gosto disso, é isso que me importa, porque o teste vai te trazer essas situações e você vai, de alguma forma, sair dali sabendo o que é importante para você, qual é o nível de importância, sua linguagem primária, secundária, e ao mesmo tempo já aprender como é que é observar o outro, o que é importante para o outro, o que é que o outro gosta e como, de alguma maneira, amar o outro de forma concreta. Muito obrigada pela sua entrevista, sucesso. E é isso, meu povo. Gente, esse foi o nosso Agente de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal Michele Dio Oficial. Até o nosso próximo encontro. Um beijo
Um queijo, um abraço bem gostoso virtual e até o nosso próximo encontro.